E aí, pessoal, Matheus Jesus aqui de novo. Essa aula é uma continuação, ó, direta da aula anterior, tá? Aqui a gente vai resolver só alguns exercícios do que a gente já viu lá, sobre o que a gente viu naquela aula. Então, se você quiser entender mais ou menos o contexto que a gente está falando aqui, vai lá ver essa aula, tá? E aí, pessoal, Matheus Jesus aqui de novo. Então, vamos fazer algumas questões aqui agora sobre a aula que a gente viu. Ah, se você não viu, volta lá. Ou se quiser só fazer os exercícios aqui, se você já manja um pouco de temperatura e calor, vamos fazendo aqui e depois você volta lá. Certo? É sua escolha. Ó, então vamos para uma questão do Enem 2019. Em 1962, um jingle, vinheta musical criado por Heitor Carillo, fez tanto sucesso que extrapolou as fronteiras do rádio e chegou à televisão ilustrado para um desenho animado. Tá, vamos colocar o que importa ali. O resto ali, digamos assim, uma encheção de linguiça, mas vamos colocar aqui, ó. Nele, uma pessoa respondia ao fantasma que batia em sua porta, personificando frio, e não deixaria entrar, pois não abriria a porta e compraria lãs e coberturas para aquecer a sua casa. Apesar de memorável, tal comercial televisivo continha correções, ele já afirma para a gente que tinha correções, a respeito de conceitos físicos relativos à calorimetria. Ok? Então, assim, para solucionar essas incorreções, deve-se associar à porta e aos cobertores. O que a gente deve associar às portas? Qual que é a função, no caso? Fisicamente falando, em termos de calorimetria. Tá? O que a gente tem que associar essas duas coisas? Porta e cobertor, respectivamente. Vamos lá. Serve a eles aquecer a casa e os corpos? Espera aí. Os cobertores e as portas, elas aquecem os corpos? A gente viu, por exemplo, que para me aquecer um corpo, né, porque para um corpo me aquecer, esse corpo, acima de tudo, ele precisa estar numa agitação térmica maior do que a minha, ou seja, ele precisa estar numa temperatura maior do que a minha, de modo que quando as partículas constituintes dele colidirem com as partículas constituintes do meu corpo, né, essas partículas passarem energia para mim, passarem energia para minhas partículas, de modo que eu sinta calor, né, de modo que eu me sinta aquecido. Agora sim, as portas e os cobertores, elas têm essa energia sempre mais elevada. Você põe a mão numa porta ou no cobertor, ele está quente, ele está como fogo, passando energia para você? Não. Né? Então, porta e cobertor não serve para aquecer. Não é a porta e o cobertor que aquece. Como a gente viu lá na simulação da aula passada, a porta e o cobertor ele serve como um muro. Ele serve como um muro de proteção para que novos equilíbrios térmicos não sejam estabelecidos. Porque quando eu estou lá dentro do meu cobertor, né, quando eu estou dormindo bonitinho lá, quentinho lá com o meu cobertor, eu não quero, né, que novas partículas, né, que novos átomos menos energéticos entrem em contato comigo, entrem em contato com o meu corpo e tirem energia de mim, né, que eu perca energia. Né? Então, o cobertor e a porta ela serve simplesmente para isso. Né? Ela serve para evitar, né, que novos equilíbrios térmicos sejam estabelecidos e evitar que eu perca energia. Não me dá energia. Ok? Quem me dá energia é eu mesmo, por exemplo. Né? Produzindo ATP, produzindo calor. Ok? Né? Nas minhas reações químicas. Então, aquecer a casa, não é? Esses caras aqui, a porta e o cobertor, não aquecem a casa. Ok? Elas apenas impedem, né, novos equilíbrios térmicos. Então, tá errado. Evitar a entrada do frio na casa e nos corpos, não é evitar a entrada do frio, né? Ou seja, a gente tem que evitar. Você sempre evita essas relações, assim, esses conceitos. É evitar a entrada de alguma coisa. Não é que o frio vai entrar. O frio não é uma coisa, né? O frio não é uma entidade que entra, não é um fantasma, como ele usou o exemplo aqui. Né? São apenas partículas com temperaturas diferentes. Né? Não vai pensar que, por exemplo, no exemplo que a gente usou lá, é porque as partículas por difusão vai entrando e vai trocando calor, que o frio está entrando. Não é que é o frio que está entrando, entende a questão? Mas são partículas que estão estabelecendo novos equilíbrios químicos, novos equilíbrios físicos. Novas colisões estão ocorrendo. Não é que frio está entrando, não é nada entrando. Então, sempre quando falar assim, entrar ou sair, calor ou frio, está errado. Né? Não é assim, não é para isso que servem as portas e os cobertores. Ok? Então tem correto. Minimizar a perda de calor pela casa e pelos corpos. Opa, aí é legal, né? Viu que eu falei para vocês aquela hora, né, na letra A, né, que quando eu coloco a coberta em mim, eu coloco para que eu não perca calor. É para que o calor que eu produzo por ATP, né, e pelas minhas reações químicas não sejam perdidos, né, por partículas zanzando por aí, né, átomos em volta de mim, né, que ao colidirem eu perca esse calor para essas partículas menos energéticas, né, mais frias, né, do exterior. Então,
Então eu quero minimizar a perda. Né? Tanto a porta como o cobertor serve como proteção para eu não perder calor. Então, minimizar a perda é uma boa. Tá? É legal. Tá boa. Vamos ver a D. Diminuir a entrada do frio na casa e aquecer os corpos. Não. Olha lá. Aquecer os corpos já tá aqui, ó. Né? Já casa com isso aqui. Né? Então já tá errado. Não aquece. Porta e cobertor não aquece. Tá? Eles não geram calor por si mesmos. Tá? Ele tá ali. Né? Eles são neutros. Né? Então não tem nada de entrando. Não é frio entrando. Não é um fantasma que entra. Tá? Não tem nada entrando. Certo? São só partículas colidindo uma com as outras. Ok? Né? E estabelecendo novos equilíbrios químicos. Aquecer a casa e reduzir a perda de calor. Não, de novo. Aquecer casa já vai pela letra E, então está incorreto. Então, é verdade. É a letra C a questão correta. Ok. Beleza? Lá. Vamos para a questão 11 aqui agora. Vou tirar isso aqui. Olha lá. Enem 2016. Ó. Nos dias frios é comum ouvir expressões como: essa roupa é quentinha, né? Você está frio, aí você bota o casaco lá e você fala: nossa, está quentinho. Ou então fecha a janela para o frio não entrar. Falei muito lá na aula passada. As expressões do senso comum utilizadas estão em desacordo, ele já afirma, estão em desacordos com o conceito de calor da termodinâmica. A roupa não é quentinha, ele já afirmou para você, muito menos o frio está entrando. Né? A utilização das expressões roupa é quentinha e para frio não entrar é inadequada. A utilização de roupa é quentinha e frio não entrar é inadequada por quê? Por que é inadequado eu falar isso? Por quê? Porque a roupa absorve a temperatura do corpo da pessoa, tá? E o frio não entra pela janela. O calor é que sai por ela. Certo? Mas só que é o seguinte, você tem que pensar o seguinte, ó. O calor não sai pela janela, né? Aqui pode até estar correto, ó. A roupa absorve a temperatura do corpo da pessoa. Na verdade, ela absorve mesmo, porque os átomos da roupa estão em contato com os átomos da pessoa. Né? De modo que calor é passado. Né? Isso é fato. Mas o frio não. O calor não sai pela janela. Né? Não tem essa coisa de sair calor, entrar calor. Tá entendendo? Né? Calor não é ficar saindo. Entende a questão? Então isso aqui estava incorreto. Ó. Tá certo isso aqui não. Olha lá. Letra B. Roupa não fornece calor por ser um isolante térmico. E o frio não entra pela janela, pois é a temperatura da sala que sai. Tá entendendo? A temperatura já não tem nada a ver, né? Porque a temperatura, a gente já viu que é a medida da intensidade média da agitação das partículas, né? Que constitui o corpo. A temperatura não sai. O que pode vir a ter essa ideia de sair, de passar de um corpo para outro é o calor. Temperatura não. Temperatura é que a gente mede com os termômetros, a temperatura é isso aí. A medida de agitação de um corpo naquele momento. Não tem essa coisa de ficar saindo temperatura. Então já está errado isso aqui. Tá? Não sai por ela. Roupa não é uma fonte de temperatura. E o frio não pode entrar pela janela, pois o calor está contido na sala. Logo o calor é que sai por... Não. Tá entendendo? Não sai calor. Não tem calor saindo por lado nenhum. Né? Como a gente viu na simulação lá, são só colisões que estão acontecendo. São só energias que estão sendo passadas de um átomo por outro. Entendeu? A questão correta é falar. É energia que está sendo passada de um átomo para o outro. Né? E às vezes um átomo colide comigo ali, entendeu? Não é que está saindo alguma coisa e entrando alguma coisa. Tá entendendo a questão? Olha lá. Calor não está contido num corpo, sendo uma forma de energia em trânsito de um corpo de maior temperatura para outro de menor temperatura. Ó, isso aqui é boa, né? Essa é boa. Olha lá, porque calor não está contido num corpo. Isso é verdade. O que eu posso dizer que está contido no corpo? A temperatura, né? Porque a temperatura eu posso dizer que ela está no corpo naquele momento. O corpo dele está a 50 kelvins, né? Ou o corpo dele está a 100 kelvins, né? Ou o corpo dele está a 400 kelvins. Aí eu posso dizer, né, que ela está no corpo. O calor não, o calor é essa troca, como eu falei. O calor é aquela colisão, o calor é aquelas pancadas lá que estão passando a energia de um lado para o outro, né? Sendo uma forma de energia em trânsito de um corpo de maior temperatura, como eu disse, para o outro de menor temperatura, né? Então o correto aqui seria, já não precisa nem ver a E, é a letra D, mas vamos ler a letra E. Calor está contido no corpo da pessoa, já está errado, e não na roupa. Sendo uma forma de temperatura em trânsito de um corpo mais quente para um corpo mais frio. Só que o calor não está contido no corpo da pessoa, né? O que está contido ali é a agitação térmica das moléculas ali. Eu posso dizer que é a energia que está contida ali. O calor não, o calor é um processo, o calor é um verbo. Né? Você pode pensar assim, que para quem gosta de português,
Calor é o verbo, calor é a ação, né? A temperatura é o substantivo ali, ok? Então a letra E estaria errada só por causa disso aqui, ó. Tem calor no globo, tem temperatura, né? Aí quando eu tenho esse choque de temperaturas, eu tenho a troca de calor, ok? Então agora, olha lá, partindo para 3 aqui agora. Olha lá. Escolha a opção que completa corretamente as lacunas do texto. Por muito tempo, na história da física, considerou-se que o calor era uma propriedade dos corpos, que a possuíam em uma quantidade finita. Olha, isso aqui é interessante falar, hein? Porque na história, na verdade, é, não era sempre isso. Entende? O que a gente tem como definição de calor hoje, né, como essa passagem de energia a partir de colisões, né, a partir de batidas, a gente não era assim. As pessoas, por exemplo, tinha alguns teóricos físicos que pensavam que calor era uma substância, né, uma substância assim, um líquido mesmo. Era uma substância assim, que estava presente em todos os corpos, entre os nossos átomos, né, e que passava de um corpo para o outro. Né, eles pensavam que era isso. Né, e automaticamente era uma substância finita. Né. Recebeu muito nome, flogístico, é, eu esqueci o nome do outro lá. Enfim, depois eu lembro. Mas assim, tiveram vários nomes assim e foram conceitos errôneos, né, que desapareceram aqui, como fala aqui é, no século XVIII, ok? E hoje sabe-se que calórico, lembrei, né, era o calórico que eles chamavam na época lá, né, que era essa substância que permeava toda a matéria do universo, né, e que passava de um corpo para o outro, né, e era finito. Né, eles tinham essa noção de que o calórico era finito. Mas depois, com Lord Thomson, essa ideia foi quebrada lá nos experimentos que eles estavam fazendo lá. Na verdade, não um experimento não, na verdade eles estavam trabalhando lá, eu esqueci o nome do instrumento que eles estavam mexendo lá. Era um canhão, na verdade, eles estavam construindo canhões. Aí eles caiu por terra essa teoria. Mas aí hoje já, né, já quebrou isso e hoje já se sabe que o calor é essa passagem de energia, né, por colisões. E hoje sabe-se que o calor é uma forma de quê? E aí, galera, o que o calor é? É uma forma de quê? Como a gente já viu, uma forma de energia passando de um corpo para o outro, de um átomo para o outro, né? Energia em trânsito, colisões, batidas, trabalho, né? E portanto não tem sentido falar em. Vamos ver o resto aqui. Ah lá. 1. Letra A. Energia em trânsito, calor contido nos corpos. Olha lá, vamos ler. E hoje sabe-se que o calor é uma forma de energia em trânsito. Correto. Certo? Isso aqui está correto. Tá? E portanto não tem sentido falar em calor contido nos corpos. Sim. Pode ser que é verdade. Né? Isso aqui pode estar correta já. Porque antes, como eu já falei do calórico, as pessoas pensavam que o calor, né? Não tinha muito essa noção de. Eles não diferenciavam tanto temperatura de calor. E eles achavam que o calor estava no corpo. Entendeu? Era uma substância mesmo, uma substância que existia mesmo. Né? Hoje a gente sabe que não. Né? Mas eles acreditavam que era uma substância que existia. Né? Como o éter. Né? Pensavam que. Né? Mas não vingou. Né? Olha lá, porque estava errado. E hoje sabe-se que o calor é uma forma de temperatura. Não. Né? Antes eles pensavam. Né? Eles pensavam que calor e temperatura é a mesma coisa. Eles não tinham nem essa diferenciação. Para eles era o calórico. Né? E por aí ia. Tá? E então não é temperatura. Calor não é temperatura. A gente já viu que tem diferença. Tá errado, né? Letra C. Calor é uma forma de pressão. Não, né? Não, tá? Calor é uma forma de força. Não, pode até ser no sentido de colisão. Pode enganar alguém, assim, no sentido assim, porque tem colisão, tem passagem de energia, tem trabalho, mas não. Não tem nada a ver. Momento, não. Tá? Então, com certeza, letra A. Certo? E hoje sabe-se que o calor é uma forma de energia em trânsito. Portanto, não tem sentido falar em calor contido nos corpos. Tá? Porque o que contém os corpos mesmo é a temperatura. O que está no corpo ali no momento que eu posso medir, né, em termos da minha necessidade de medida, é a temperatura, não o calor. Né? Ok? Olha lá. 5. Vou retornar aqui. Olha lá, um sistema A não, ó, vamos marcando aqui, ó. Marca, quando você estiver fazendo as questões, marca ali mesmo, marca lá o que você acha importante na hora, pra você não poder revisar. Um sistema A não está em equilíbrio térmico com o sistema B. O que a gente viu?
Um sistema está em equilíbrio térmico com o outro quando os dois têm o quê? Tem a mesma temperatura, né? Pode ser que os dois estavam em temperaturas diferentes, só que quando entraram em contato, colidiram, passaram energia um para o outro, de maior energia, do de maior temperatura para o de menor temperatura, e assim entraram em equilíbrio térmico, ok? Mas esse sistema A não está, olha lá, ele não está em equilíbrio térmico com B. E este, né, olha lá, caso B, não está em equilíbrio térmico com C. Então, sei que o A não está com B, né? E o B não está com C. Ó, e detalhe, não falou nada de A com C, hein? Tá? O A e o C, eu não sei, tá? Não me falou, tá? Você tem que entender isso. Quando você for resolver um problema, você tem que ver tanto aquilo que ele te colocou para você, que está escrito, quanto aquilo que ele não te colocou. Porque aquilo que ele não te falou também é importante, né? Então, quando você for resolver uma questão, é tanto importante o que ele te falou e o que ele não te falou também, tá? Então, você tem que pensar nisso. Quantas temperaturas TA, TB e TC dos sistemas analisados, né, A, B e C, podemos concluir que, olha lá, a temperatura de A é diferente da temperatura de B, ela não está em equilíbrio térmico, então quer dizer que as temperaturas são diferentes, né? Porque para estar em equilíbrio térmico tem que ter temperatura igual. Então aqui está correto. Temperatura de A é igual a temperatura de C? Ah, não sei, né? Porque aqui, ó, de A e de C eu não sei nada. Ele não me falou de A e de C. Ele só falou que A não está em equilíbrio térmico com B e que B não está com C. Agora, de A com C ele não me falou nada. Então isso aqui eu não sei. Então automaticamente essa aqui já está errada né, de vez. Né, porque eu não sei. Certo? Então o que ele não me falou também importa para me responder a questão. Não sei. Não posso afirmar isso aqui. Né? Não posso concluir isso. Então na letra B. A temperatura de A é igual à temperatura de B já está errado. Porque eles não estão em equilíbrio térmico. Se eles não estão em equilíbrio térmico, automaticamente eles não têm a mesma agitação térmica. Então automaticamente eles não têm a mesma temperatura. Então está errado. Temperatura de A, não sei. Aí, ó, não sei. Tá entendendo? Não sei sobre esses dois aqui. Sobre A, eu não posso relacionar A e C porque eu não sei. Tudo que tiver relacionando A e C aqui já está errado. Tá? Porque eu não sei. Letra C. Temperatura de A é diferente da temperatura? Eu já não sei. Ó. Tá entendendo? Já está errado. Né? Porque não me falou nada de A com C. Me falou de B com A, de A com B e B com C. Então tá errado. Isso aqui já. Não precisa nem olhar o resto. Letra D. Temperatura de A é diferente da temperatura de B. Correto, que ele já falou para mim que não está em equilíbrio térmico, então não tem a mesma temperatura. E a temperatura de B é diferente da temperatura de C? Sim. E esse não está em equilíbrio térmico com outros. C. Beleza. Olha lá. Correto. Então isso aqui eu tenho certeza que eu sei. Isso eu sei mesmo. A temperatura de A não é a mesma que a de B, porque não estão em equilíbrio térmico. Se B não está em equilíbrio térmico com C, então a temperatura dos dois também é diferente. Então, é a mais plausível que eu possa afirmar alguma coisa é a letra D. Ok? A D está correta. Beleza? Olha lá, vamos para 7. Não está seguindo aqui não, né? Mas eu... Opa! Vamos apagando, né? Aos pouquinhos. Bom que vocês dão uma respirada aí. Olha lá. Quando uma enfermeira coloca um termômetro clínico de mercúrio sobre a língua de um paciente, por exemplo, ela sempre aguarda algum tempo antes de fazer a sua leitura. Certo? Olha lá. Então, quando uma enfermeira coloca um termômetro clínico de mercúrio sobre a língua de um paciente, por exemplo, ela sempre aguarda algum tempo antes de fazer a sua leitura. Esse intervalo de tempo é necessário por quê? Tá? Por que é importante você, por exemplo, você já deve ter inferido a sua temperatura de outra pessoa, quando você coloca o termômetro, você deve esperar um tempo bom lá, né? Você espera, sei lá, 2 minutos ou até 3 minutos, né? Por que é isso? A gente já sabe, ó, quando dois corpos entram em contato, seus átomos, suas partículas, suas moléculas começam a colidir entre si, né? O corpo de maior temperatura vai ceder energia, vai ceder calor para um corpo de menor temperatura, de modo que em algum momento eles vão entrar em equilíbrio térmico, certo? Então esse intervalo de tempo, né, para acontecer essas colisões, para transferir energia, é necessário por quê? Para que o termômetro entre em equilíbrio térmico com o corpo do paciente. Ué, parece que já está certo, ué. Parece que para que o termômetro entre em equilíbrio térmico com o corpo do paciente, ué, já está correto. Está correto. Né? Vamos ver o próximo. E se os outros falar lorota, a letra A já está correta. Para que o mercúrio, que é muito pesado, possa subir pelo tubo capilar. Não, mas
Tá. Isso aqui pode ser uma consequência, né? É porque o mercúrio vai subir pelo tubo capilar, né? Mas isso é a causa de tudo isso? Isso é a causa, né, de você ter que esperar um tempo? A causa de você ter que esperar um tempo, na verdade, é para um equilíbrio térmico. Porque o mercúrio ele sobe, por quê? Porque ele recebe energia no caso aqui, da língua do paciente, né? Se ele recebe energia térmica, ele começa a oscilar mais rapidamente, ele começa a expandir, tá? Então, assim, uma coisa que é importante, tá? Que eu vou até voltar aqui, quer ver? Ó, vou até retornar aqui. Pra você ver uma coisa aqui nessa simulação aqui, ó. Se ele começar, tá meio bugado. Vamos esperar. Acho que eu vou ter que cortar aqui. Olha lá, voltou. Certo? Ó. Põe uma coisa pra pensar aqui. Põe a cabeça pra pensar. Qual que ocupa mais espaço? Qual que tá ocupando mais volume aqui? Essa esferazinha aqui, azulzinha aqui, ou essa esfera vermelha aqui? Qual das duas ocupa mais espaço, ocupa mais volume? É? Ó, essa daqui, ó, fica claro. Essa aqui vai até aqui, ó. Vai. Essa aqui vai só até ali, ó. Olha lá. Se limita até aquele espacinho aqui. Esse aqui já ocupa um espaço maior, ocupa um volume maior. Então é por isso, né, que corpos energeticamente excitados, né, ou seja, com temperaturas mais elevadas, eles tendem a expandir-se, né, porque eles ocupam espaços maiores, porque eles dançam conforme a dança mais intensamente. Então, olha lá, eles acabam ocupando mais espaço. Entendeu? Então, o Mercúrio, né, quando ele recebe ali a energia do termômetro, né, no caso da língua da pessoa, né, ele começa a oscilar mais rapidamente. Os átomos de mercúrio começam a oscilar mais rapidamente, de modo que ele começa a expandir, começa a subir lá no bulbo, e aí lá tem uma escalinha lá de temperatura que você sabe se a pessoa está com febre ou não, né? Se a pessoa está com Covid ou não, e por aí vai, ok? Agora, tornando aqui, voltar aqui, tá? Onde a gente parou? Porque o mercúrio é pesado? Não, isso aqui já estava errado, né? Isso aqui a gente tinha ouvido visto, né, que estava mais correto. Isso aqui está errado. Então, para que o mercúrio passe pelo estrangulamento do tubo capilar. Que estrangulamento? O tubo capilar estrangula o mercúrio? Não faz nem sentido. Nossa, tem umas questões que você já vai mandando brasa que não tem nem sentido. Devido à diferença entre os valores do calor específico do mercúrio e do corpo humano. Não tem nada a ver. Calor específico é outra história, não tem nada a ver. Tem a ver mesmo com o equilíbrio térmico. Né? O tempo, o intervalo de tempo tem a ver com o equilíbrio térmico. Porque o coeficiente de dilatação do vidro é diferente do coeficiente de dilatação do mercúrio. Não, não. Esse tempo, intervalo de tempo aqui, não. Esse intervalo de tempo é necessário para o equilíbrio térmico, né? Porque assim, de modo geral, porque tem muitos átomos e muitas partículas entre esses corpos, né, em contato, você exige um tempinho, né? Você precisa de um tempinho para que essas colisões vão se sucedendo, de modo que um equilíbrio térmico, uma média de velocidade, uma média de energia cinética vai sendo alcançada, tá? Então é por isso que você precisa do tempo. Então o correto aqui seria a letra A, ó. Certo? Tá? Cuidado. Então, acaba as questões aqui agora. Eu só vou dar mais um bônus aqui. Falar sobre o movimento browniano. Tá? Isso aqui, ó, foi o Einstein que quantizou isso aqui. Certo? Foi ele que deu a contribuição de entender que o movimento browniano ele era causado, na verdade, pelo movimento das partículas. Tá? O Einstein que descobriu que isso aqui era um grão de pólen. Certo? Um cara, né, cujo sobrenome tem esse Brown aqui, é, ele viu, por exemplo, que suspenso na água, um grão de pólen ele fazia esse movimento aqui, ó. E, por exemplo, é o eixo X, ó, né? Pode pensar aqui que se olhando de cima aqui, é como se fosse a tampa da água onde estava a água, assim, do recipiente onde estava a água.
Esse aqui é o X, né? Direção para cá, para lá, assim. E aí essa partícula fazia esse movimento, né? Esse grão de pólen, ó, ele fazia esse movimento, ó. Olha lá. E ele pode ser quantizado, né? A Einstein deu um jeito de quantizar isso, né? E descobriu que isso era devido ao quê? Várias partículazinhas aqui, né? Ou seja, no caso, vários moléculas de água, né? Colidem com esse grão de pólen, tá? Várias partículas, moléculas, né, de água vão colidindo com esse grão de pólen, fazendo ele ter esse movimento aleatório, esse movimento caótico aqui, né? E aí que se estabelece, né, que as pessoas começam a acreditar de fato, né, que as coisas são formadas por átomos, né? Que até em 1905, com Einstein, as pessoas não acreditavam que as coisas eram feitas de átomos. Hoje a gente tem isso como uma religião, né, que tudo é feito de átomo, né? Cara, diferente, né? Mas a gente tem isso como divino. Na época eles não acreditavam. Isso aqui foi uma das comprovações de que tudo é feito de átomo, né? De que tudo vibra, né? De que tudo tem constante movimento, né? E que faz o grão de pólen se movimentar, certo? E aí a gente acaba essa aula de introdução aí de termologia, né? Nas próximas aulas a gente vai ver sobre dilatação, tá? Expansão volumétrica, linear, tá? E aí vamos seguindo aí. Tomara que eu tenha ajudado vocês aí um pouco, né? Se cuidem aí na pandemia, tá? Protejam sua família, fiquem em casa, tá? E bons estudos. Valeu!